Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos aqueles que nos acompanham nessa noite. Nós estamos juntos, conectados para nessa noite exaltarmos, adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado àqueles que já chegaram. Compartilhe o link deste culto com os seus amigos, com seus familiares, com outros irmãos da nossa igreja, para que estejamos todos juntos, em unidade, adorando e entronizando ao nosso Deus. Nós queremos nessa noite testemunhar da nossa alegria de podermos estar mesmo à distância, junto com os irmãos, matando essas saudades que temos e já com aquela grande expectativa de um dia estarmos reunidos novamente. Esse dia que certamente está breve de chegar. Nós queremos que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos colocar o nosso coração na sua presença. Vamos aquietar a nossa alma nessa hora. Colocar os nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo a sua grandeza, a sua fidelidade, reconhecendo que não há outro como Ele. É bom encerrar esse dia adorando a Ele, cantando louvores, em começar essa semana já declarando a sua fidelidade. Senhor, se estamos aqui de pé, é por causa da tua fidelidade. Se podemos, ó Deus, respirar, é por causa da tua fidelidade. E nós te agradecemos, Senhor, porque a tua fidelidade tem nos acompanhado a cada dia. E é reconhecendo, Deus, a tua grandeza, os teus grandes feitos, que queremos, ó Deus, nessa noite, juntos, entregar a ti o melhor do nosso louvor e o melhor da nossa adoração. É verdade, Senhor, que nossas palavras, nossas canções, as nossas expressões de amor a ti, elas são tão limitadas. Mas o Senhor é aquele que conhece aquilo que se passa lá dentro. E nós te pedimos, Deus, que para além daquilo que ouvidos podem ouvir, para além daquilo que olhos podem ver, que o Senhor contemple aquilo que se passa no coração de cada um de nós, de cada um daqueles que estão agora em casa, ó Deus, certamente prostrados diante de ti, quebrantados na tua presença. Pai, nós temos grande expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. E o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas mais profundas necessidades, e te pedimos que em tudo que vamos realizar, que o teu Espírito Santo nos conduza e que corações nessa noite sejam fortalecidos, edificados, avivados, encorajados pelo teu próprio Espírito. Fique à vontade no nosso meio, Senhor. Usa aquilo que temos, aquilo que somos para o teu louvor. E que cada casa, cada lar que está conectado conosco nessa noite possa também experimentar da tua presença, da tua glória, do teu poder. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Vamos cantar. Senhor, tu és fiel. Não há outro como tu, Senhor. E nós queremos reconhecer isso nessa noite. Pleno
como é bom cantar e se lembrar da fidelidade do nosso Deus, esse Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, um Deus que olha para nós, que se importa conosco. Isso é maravilhoso, meu irmão. A palavra dele diz: provai e vede que o Senhor é bom. E o Senhor tem sido bom na minha vida, eu tenho certeza que Ele tem sido bom na sua vida também. O tempo todo Ele é bom. E é isso que nós vamos cantar nessa noite, com toda a nossa alegria. Enquanto nós cantamos, aí na sua casa, louve ao Senhor. Amém? Você pode bater palma na sua casa, se você puder. Eu te convido, batem palmas todos os povos e celebrar a Deus com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo, Ele é tremendo e Ele é o Rei de toda a terra. Seja adorado, Senhor. Aleluia. Cante. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom, Ele é sempre bom. Vamos declarar mais uma vez. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Ele é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, sempre bom. Naqueles dias que nós achamos que está tudo bem, naqueles dias que nós achamos que está tudo mal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Aí na sua casa, você pode cantar junto com a gente. Deus é bom. Ei! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Todos os povos, cante. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom, Ele é sempre bom, sempre bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, porque Tu és Rei e o Senhor reina sobre nossas vidas. O Senhor reina no seio da Tua igreja. O Senhor reina sobre as nações.
Outros reinos podem se abalar, outros reinos podem ser enfraquecidos, podem ruir, mas o teu reino, ele é sempre eterno, ele permanece, porque o Senhor é eterno. Nós vamos cantar nessa noite sobre esse reino, e ao mesmo tempo que nós cantamos, que você possa declarar na sua casa a oração que o Senhor nos ensinou a orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida, como ela é feita nos céus. Venha, Senhor, o teu reino, estabeleça o teu reino, Senhor, entre nós, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na tua igreja, na nossa cidade, na nossa nação, até os confins da terra. Estamos vivendo, Senhor, os últimos dias, e nós cremos que o Senhor virá, reinando em glória, destituindo tudo aquilo que não é teu. Vem, Senhor, a tua igreja te adora, a tua igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Vamos cantar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Erga suas mãos. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos cantar do início? Vamos lá. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Mesmo da sua casa declare que ele é o rei, que ele é o Senhor, para dizer que tu és Senhor nas nossas vidas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
famílias te adoram, Senhor, nessa noite. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E mesmo das nossas casas, Senhor, levantamos palavras de adoração, palavras que exaltam o seu santo nome, palavras que te glorificam. Sim, meu irmão, aí da sua casa você pode adorá-lo, você pode declarar: Senhor, tu és o Rei, tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, tu és o centro da minha vida, tu és o centro da história. Tudo é sobre ti, Senhor, tudo é para ti, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, a ti, Senhor, todo louvor. Te adoramos, Senhor, te adoramos e invocamos o teu santo nome. Vem sobre nós, vem sobre aquelas realidades aonde o Senhor não é o rei, venha sobre aquelas realidades aonde o teu governo ainda não chegou, venha sobre aquelas realidades aonde a tua vontade ainda não se manifestou de forma plena e absoluta. Vem, Senhor, sobre as nossas realidades sombrias. Vem, Senhor, sobre as nossas realidades mortificadas. Vem, Senhor, vem reinar, vem trazer a tua luz, vem trazer a tua esperança, venha trazer bondade, fidelidade, misericórdia, venha trazer a tua justiça. Sim, Senhor, venha dissipando todas as trevas, venha dissipando outros reinos, ó Deus, reinos opressores, reinos que nos escravizam, porque aonde o teu Espírito vai, aonde o teu Espírito passa, aonde o teu Espírito está, ali a liberdade. E nós invocamos, Senhor, que o teu reino venha trazendo a cura, a restauração, a libertação que só o Senhor pode trazer. Oh Deus, era tão bom quando estávamos aqui reunidos, congregados, cantando essa música e ouvindo a voz da igreja cantando. Hoje isso não é possível, cada um canta da sua casa, mas os céus podem ouvir a voz de um só coral declarando que Ele é o Rei, declarando que esse reino é eterno. Então vamos cantar mais uma vez: teu reino é eterno, Senhor. Cante pro céu ouvir, vai! Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Ouve, Senhor, a voz do teu povo. A tua igreja te adora, e te adora, e te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Recebe, Senhor, nessa noite a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos trazer aqui nessa noite o jovem Davi, que vai trazer a palavra, convidado pelo pastor Marcos. Davi é um jovem da nossa igreja, para aqueles que não conhecem, é um jovem muito talentoso, muito dedicado na palavra de Deus, e nós estamos felizes, Davi, de te ver aqui. Temos certeza que vamos ser tremendamente, profundamente abençoados e edificados pelo Senhor através da sua vida. Pastor Marcos está se recuperando a sua saúde, bem como Kelly e a sua família, por isso não estão com a gente nesse domingo, mas agradecem o carinho, as orações dos irmãos, e vamos continuar orando para que essa recuperação seja plena, seja completa, para que logo, logo o nosso pastor esteja aqui conosco e tanto nos abençoando como ele sempre nos abençoa.
Pastor, Deus te abençoe, conta com as nossas orações, nós estamos daqui cobrindo a sua vida e crendo que o Senhor, Ele vai completar essa obra na sua vida, na vida da Kelly e de toda a sua família, tá bom? Nós amamos você, cada um de vocês. Vamos orar pela sua vida, tá, Davi? Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem dirigido, até aqui o Senhor tem falado, mas agora, Pai, em especial, te pedimos por esse momento da proclamação da Tua palavra. E Davi está aqui, Senhor, tão jovem, mas a Tua palavra diz, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Paulo falou isso a Timóteo. Por isso, Deus, que nossos corações estejam abertos, sensíveis, para ouvir aquilo que o Senhor certamente vai falar, através da boca do Teu Filho, do Teu servo. Ó Deus, que os nossos corações sejam como uma terra boa para receber a semente da Tua palavra e que Teu Espírito Santo nos toque nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Davi. Amém. Boa noite, amada PIB de Moça Bonita. Que saudade estar aqui um pouco com vocês, né? Já tendo essa experiência aqui da adoração coletiva, que experiência que alegra o coração. Eu não sei como foi o seu dia até aqui, não sei se você acordou bem, se você acordou mal, dormiu bem ou mal, se você está triste, está feliz, mas certamente Deus tem uma palavra para o seu coração, e essa foi a minha oração mesmo, para que Deus falasse de acordo com a necessidade do seu coração. Então crie fé no seu coração, crie expectativa diante daquilo que Deus quer falar com você, enche o seu coração mesmo de fé, de alegria, de júbilo na presença de Deus, e deixe Ele levar vida ao seu coração, trazer cura, trazer esperança, trazer renovo do seu espírito sobre a sua vida. O tema já está ali? Hoje a gente vai falar de um tema tão forte, que tem estado tanto assim no nosso coração, temos ouvido falar bastante, e a gente vai falar sobre avivamento. E Deus me tranquilizou bastante, porque eu não vou falar daquilo que Deus não tem colocado no meu coração, mas esse tema, essa questão é algo que Deus já tem falado no meu coração desde o final do ano passado, levando-me a orar, a clamar por isso, né, um avivamento nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, igrejas e também sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. E esse é o tempo mesmo que Deus quer trazer algo novo sobre o seu povo, algo novo sobre a sua igreja, algo novo sobre a nossa nação. E nós fazemos parte disso, você faz parte disso. E a gente vai pensar no texto de Ezequiel 37. Esse texto, né, o pastor tinha me chamado na quarta-feira para pregar, e eu li esse texto após esse convite. De manhã eu tinha lido outra coisa, e aprove Deus mesmo que eu tivesse lido esse texto ali naquele dia, depois desse convite, Deus confirmou isso no meu coração, e a gente vai falar sobre a necessidade de um avivamento. Você acha que você precisa de um avivamento no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua igreja? Nós precisamos de um avivamento, é isso que Deus quer trazer à tona nesses dias para a sua igreja. Essa necessidade de buscar mesmo esse avivamento que vem do céu, que vem de Deus. E a gente vai abrir aqui a Bíblia em Ezequiel 37. A gente vai ler do verso 1 ao 14. Ezequiel 37. E diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então Ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Senhor soberano, só Tu sabes. E Ele me disse: profetiza. Profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho,
e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia, preste atenção nessa parte, eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. A gente vai ler outra parte depois. Ezequiel, ele é um profeta muito diferenciado. Deus, ele chama Ezequiel na Babilônia e ele se torna um profeta de visões. Deus vai dando uma série de visões para ele, falando, e Deus vai levando ele a viver, encenar, encarnar aquela mensagem que ele deveria profetizar ao povo de Israel. No capítulo 1 de Ezequiel, o primeiro versículo fala de Ezequiel nas margens do rio Quebar, um rio da Babilônia. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia por causa de seus pecados e desobediências. Mas, apesar disso, apesar de toda a depravação do povo de Israel naquele tempo, a gente ainda tinha pessoas como Ezequiel, a gente ainda tinha pessoas como Daniel, a gente ainda tinha pessoas que vão surgindo, a gente ainda tinha Jeremias profetizando em Israel. E o primeiro versículo de Ezequiel vai dizer que os céus se abriram sobre mim, Ezequiel diz, os céus se abriram sobre mim e eu tive visões de Deus. E a partir daquele momento começa esse ministério profético de Ezequiel, ele que exerceu esse ministério profético por mais ou menos 22 anos, ele começou a profetizar 7 anos antes da queda de Jerusalém e continuou por mais 15 anos após a destruição ali de Jerusalém, e o povo realmente ali completamente no cativeiro na Babilônia. Ezequiel foi chamado por Deus na Babilônia, isso me chama muita atenção. Babilônia, esse lugar, né, de pecado, nesse lugar de distanciamento de Deus, mas o coração de Ezequiel estava em Deus. O coração de Ezequiel não estava na Babilônia, ele pôde experimentar os céus abertos sobre a sua vida. E aqui eu te desafio e te pergunto também, será que os céus estão abertos sobre a sua vida? Será que naquele momento que você vai orar, naquele momento que você vai se encher da palavra, você sente os céus abertos sobre a sua vida? Sem aquelas nuvens de pecado, sem aquelas nuvens de culpa, sem aquelas barreiras do coração, mas os céus abertos, você experimentando ali da glória de Deus. E nesse primeiro capítulo de Ezequiel, ele vai vendo ali a glória de Deus, Deus vai revelando para ele a sua glória, e ele se prostra diante da glória de Deus, e então ele ouve a voz de Deus o chamando. E Deus o levanta, ele enche Ezequiel com seu espírito e o chama para pregar agora ao povo, à nação de Israel. E Ezequiel foi um profeta que não foi muito ouvido pelo povo, né? E tanto é que Deus avisa isso para ele: olha, quer te ouçam, quer não te ouçam, você vai pregar e você vai dizer: assim diz o Senhor. Você vai pregar aquilo que eu colocar em sua boca, você vai falar, não importa se eles vão te ouvir ou não. Mas Ezequiel tinha esse chamado, essa vocação mesmo ali da parte de Deus, ele ouviu a sua voz, e algo tão interessante. Eu estou contextualizando aqui para vocês entenderem quem é Ezequiel e o contexto aqui desse livro. E algo tão interessante é que Deus vai falar: ó, Ezequiel, ó, alimenta-te deste livro. Ele, numa visão, ele vê uma mão se estendendo em sua direção com um rolo, e em ambos os lados desse rolo, a Bíblia diz, estavam escritas muitas palavras. E Deus falou: ó, come tudo, come desta palavra. Depois você vai pregar a nação de Israel. O chamado de Deus para Ezequiel naquele primeiro momento, ora, era esse: encha-se da palavra, coma a palavra, receba da palavra, então você vai pregar a nação de Israel. E ali naquele momento, esses 3 primeiros capítulos de Ezequiel, essa visão em que Deus vai revelando tantas coisas para ele. E no capítulo 3, ele sai da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele sentiu em seu coração um profundo sentimento de amargura e indignação pelo pecado do povo de Israel. Ele precisa ali ficar convivendo com eles ainda durante um tempo. E ele sentiu essa dor do coração de Deus, porque ele havia se encontrado com a presença de Deus, a presença santa de Deus. E então ele ficou indignado ali com o pecado, porque é isso que acontece na sua vida quando você se enche de Deus, quando você se enche da palavra,
quando o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, você começa a ter nojo do pecado, começa a se afastar do pecado, começa a ter indignação pelo pecado, porque Ezequiel tinha um coração que não estava na Babilônia, guarde isso, mas estava no centro da vontade de Deus. Por mais que você esteja distante da igreja, não possa vir para a igreja, a gente não está aqui junto, mas não é motivo para o seu coração se afastar de Deus. Não é motivo. O povo de Israel, é muito importante a gente entender isso. Um povo levado cativo agora. Eles não estavam apenas em um isolamento, eles não estavam apenas em um confinamento social, não. Eles estavam em outro lugar, foram expatriados para lá, cativos, levados como prisioneiros, tinham lá, conseguiam manter a sua vida, mas eles estavam ali como um povo cativo, um povo distante agora de Israel, um povo distante do templo do Senhor, mas o coração de Ezequiel continuava ligado com Deus. E aqui eu te encorajo a uma coisa: não importa se você está longe da igreja, se você está longe aqui da comunidade, da nossa igreja, da nossa família aqui na fé, mas o seu coração pode estar junto de Deus, o seu coração pode estar ligado com Deus e nada pode impedir isso. Liga o seu coração com Deus, peça a Deus que te encha com o seu espírito, peça a Deus que os céus abertos, que estejam céus abertos sobre a sua vida, peça a Deus que te alimente com a sua palavra, peça a Deus para gerar algo novo no seu coração, deixa Deus trabalhar na sua vida. E aqui, a gente precisa entender por que o povo de Israel foi levado cativo. Esse povo que havia se dedicado tanto agora, né, nesses últimos momentos, à idolatria, ao pecado, a tantos pecados que Deus vai falando aqui, esse povo foi levado cativo, foi o último recurso de Deus. Era uma geração que não entendia quem era Deus, era um povo que não sabia quem era Deus. No livro de Reis, tanto em 1 Reis quanto em 2 Reis, aqui no livro de Ezequiel, várias vezes vão aparecer a expressão, em quase todos os capítulos: então entendereis que eu sou o Senhor. Esse povo não sabia quem era Deus, esse povo havia se distanciado de Deus, seguido por um caminho de desobediência, de pecado, de iniquidade, e Deus vai começando a gerar isso no coração desse profeta. Alguns capítulos vão tratando do pecado do povo. O capítulo 8, por exemplo, de Ezequiel, é Deus se revelando ali a Ezequiel em sua glória. Diante dele, Ezequiel fala que diante de mim, né, a glória do Senhor ali se revelou. E Deus vai começar a mostrar para Ezequiel os pecados do povo. E é um capítulo assim que dá tristeza de você ler, porque se trata do povo de Deus, se trata do povo chamado pelo nome de Deus. E Deus vai revelando ali a Ezequiel, porque Deus sentia vontade com Ezequiel. Deus sentia vontade para falar com Ezequiel aquilo que estava em seu coração. E Deus vai começar a mostrar para ele, a levá-lo a uma visão. E ele começa a mostrar, ele vai perguntando assim: filho do homem, vês estas coisas que estão acontecendo? Vês estas coisas que estão acontecendo? Você vai ver ainda coisas piores. E Deus vai levando ele para o templo, e ele chega no templo, né, na visão que ele estava tendo, ele vê ali a imagem de Baal erguida no templo do Senhor, mas você ainda vai ver coisas piores, Ezequiel. E Deus mostrou para ele uma parede, e ele falou: escava essa parede, escava essa parede. Ezequiel começou a escavar essa parede e viu uma porta aberta, e ali ele abriu aquela porta e viu uma série de animais impuros, de tudo quanto é tipo de impureza, e várias imagens de ídolos nas paredes, imagens pintadas. Deus vai mostrando o pecado do povo. Ele fala de líderes, ele fala 70 líderes estavam adorando as imagens de Baal, as imagens de outros deuses. Cada um tinha o seu próprio incensário, cada um tinha o seu objeto de culto pessoal. Eles diziam: o Senhor já nos abandonou, o Senhor não quer mais saber da gente. E Deus se irava com isso e mostrava: Ezequiel, você está vendo? Está vendo, Ezequiel? Ele leva Ezequiel e Ezequiel vê mulheres chorando à beira, né, na porta do templo, chorando, clamando pelo Deus Tamuz, mas não clamando ao Deus que é o juiz dos órfãos, o juiz das viúvas, o pai dos órfãos, não crendo realmente em quem é Deus. Como eu disse, era uma geração, era um povo que não entendia quem era Deus. Mas Deus estava gerando algo novo no coração de Ezequiel. E Deus quer gerar algo novo também no seu coração. Deus levantou ali Ezequiel para falar a esse povo. Um profeta de Deus esteve ali naquele povo. Um profeta, alguém que foi uma voz de Deus naquele tempo. Deus também te chama para ser uma voz de Deus onde você está. Deus também te chama para ser uma voz profética de Deus, onde você está inserido, onde Deus te colocou. E Ezequiel também foi alguém que passou por muitos sofrimentos. Ele, tendo que encarnar aquela mensagem,
ele teve de passar 390 dias deitado sobre o seu lado esquerdo, absorvendo, é isso que a Bíblia vai dizer, levando sobre si, absorvendo os pecados da nação de Israel, e cada dia representava um ano. E durante 40 dias, deitado sobre o seu lado direito, levando sobre si, tomando sobre si as malignidades, os pecados do povo de Judá. Então, ele precisava sentir ali o pecado do povo, precisava sentir, Deus queria levar ele a sentir essa realidade, esse sofrimento que Deus sentia no seu coração. Ezequiel, ele perdeu a sua esposa, Deus tirou a sua esposa dele como um sinal para o povo de Israel, e Deus falou, olha, você não vai se lamentar. E ele, é interessante porque Ezequiel, ele é fiel a Deus, e ele diz assim, ó, fiz tudo conforme o Senhor me ordenara, tudo quanto o Senhor falou, ele fez, ele obedeceu, ele foi fiel em tudo aquilo que Deus falou para ele. Deus vai dizer, né, eu vou tirar o prazer dos teus olhos. Eu fiquei pensando, e se Deus tirar? Se Deus tirar de mim o prazer dos meus olhos? Se Deus tirar de você o prazer dos seus olhos? Se Deus tirar de você aquilo que você tem de mais precioso, sua família, seu emprego, seu carro, aquilo que você tanto gosta, e se Deus tirar isso de você? Você vai continuar fiel a Deus? Você vai continuar obedecendo a Deus? Vai continuar amando a Deus de todo o seu coração? Ezequiel foi alguém que permaneceu firme na presença de Deus e não se deixou levar por nenhuma circunstância. E durante também o livro de Ezequiel, a gente vai ver várias palavras de Deus a respeito das nações. Ezequiel, ele foi chamado para a casa de Israel, mas em vários momentos também ele fala a outras nações. E Deus, ele tem uma palavra para as nações. Deus, ele tem uma palavra a respeito das nações. A Bíblia diz, o Senhor diz na sua palavra, eu continuo vigiando as nações. Deus, ele continua reinando sobre as nações. Né? O Salmo 2 vai falar sobre os reis que se amotinam, os povos que se levantam para conspirar contra o Senhor, contra o seu ungido. Mas a Bíblia diz que do seu trono o Senhor põe-se a rir deles, a ridicularizá-los. Deus, ele continua reinando sobre as nações. Deus não perdeu o controle das nações. Deus abate os orgulhosos. Deus, ele abate essas nações orgulhosas, mas ele também, ele restaura, ele exalta aquela nação que se coloca aos seus pés. O capítulo 36 de Ezequiel, né, que vem antes do 37, vai falar de uma palavra de Deus para a nação de Israel. E é uma palavra mesmo de restauração, de promessas de Deus a respeito da nação de Israel. E eu creio também de todo o meu coração que Deus tem promessas para nós igreja, para nós povo de Deus, aqui para a nossa nação, para a nossa terra. Deus tem promessas de Deus para nós. A gente precisa mesmo encher o nosso coração e crer nessas palavras, nessas promessas de Deus e orar por isso. Eu tenho o costume de fazer o seguinte, quando eu estou lendo algum salmo, alguma palavra assim que fala sobre essa mensagem de Deus de restauração, né, de renovo ali sobre o seu povo, lá no meu quarto tem uma bandeira do Brasil, e eu vou estendendo a mão, eu vou orando aquela palavra, eu vou abençoando o Brasil. E é isso que a gente precisa fazer, é crer realmente que Deus te colocou aqui por um propósito. Deus tem um propósito para o seu coração, Deus tem um propósito para você, onde você está inserido. Então, creia mesmo nas promessas de Deus, creia na palavra de Deus e seja realmente conduzido pelo Espírito àquilo que Ele quer te mostrar e revelar a você. E então a gente chega agora aqui nesse capítulo 37, que é um capítulo tão conhecido, mas que continua sempre falando aos nossos corações. E eu creio que também vai falar muito ao seu coração. Né? E eu vou falar simplesmente daquilo que Deus compartilhou comigo. Eu quero também agora compartilhar e estender isso para você. É um capítulo mesmo forte, a gente ainda vai ler uma partezinha, e Deus, ele quer falar ao seu coração. E aqui, o capítulo 37 diz... O versículo 1, a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Pode colocar o ponto 1, que diz, olha só, deixa Deus te conduzir, deixe Deus te conduzir a uma realidade que você não vê com seus olhos naturais. Deixe Deus, assim como Ele gerou no coração de Ezequiel, deixe Deus te conduzir a uma realidade que você não consegue ver assim,
mas que Deus ele começa a revelar para você quando você ora, quando você se volta para a sua palavra, quando você começa a ouvir a sua voz, quando você começa a se encher dele. Deus ele quer abrir os nossos olhos, igreja. Deus ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa ver ao nosso redor uma realidade vazia de Deus. Ezequiel, ele é interessante porque ele é conduzido pelo Espírito, né? A gente lembra até de Jesus, ele é conduzido pelo Espírito. Deus não conduziu Ezequiel a um pasto verdejante, não guiou ele para águas tranquilas, não, mas Deus conduziu a ele a um vale. A um vale, eu fico imaginando, imagina, um vale de ossos secos, talvez estivesse até escuro ali. É algo que assusta, assim. Ezequiel não foi levado para um lugar tranquilo. Ezequiel não foi colocado ali naquela visão em uma realidade boa, em uma realidade favorável, mas ele foi conduzido. E o que mais importa para nós é isso, é sermos conduzidos por Deus. Não importa para onde Deus está te conduzindo, deixe-se ser conduzido por Ele, deixa Deus te conduzir. Então, Ezequiel foi levado por Deus a um vale. E o versículo 2 vai dizendo que Deus fez ele passar de um lado para o outro, de um lado para o outro, vendo aquela cena, vendo aquela visão, aqueles ossos secos de vários ângulos, de várias formas, e ele notou no detalhe que aqueles ossos estavam secos, mirrados, ressequidos, vazios. Então, eu aprendo isso aqui, eu quero compartilhar com você. Deixa Deus te mostrar algo, deixa Deus gerar algo no seu coração, deixa Deus te mostrar, abrir os seus olhos e te mostrar uma realidade que você ainda não vê, porque você precisa ver pelos olhos do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus gerar no seu coração um sentimento pelos perdidos. Deixe Deus gerar no seu coração um sentimento por aqueles que estão ao seu redor. Deixe Deus gerar em seu coração um propósito, uma causa. Tem alguma coisa que Deus quer que você faça. Tem alguma obra, algum lugar que Deus quer te levar, que Deus quer te colocar ali, para você ser esse que vai ter essa visão de Deus. Porque Deus vai começar a te revelar, mostrar para o seu coração aquilo que está já no coração de Deus. E o versículo 3 diz, olha, então ele me indagou, ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi, ó Senhor soberano, só tu sabes. E ele me disse, profetiza. Profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Isso é tão interessante porque Deus ele vai chamando Ezequiel, ele vai atraindo o coração de Ezequiel, ele mostra essa realidade para Ezequiel e ele começa a perguntar para Ezequiel, essa pergunta que vai gerando no nosso coração uma vontade, uma necessidade de dar alguma resposta para Deus. Deus vai começar a trabalhar no coração de Ezequiel isso. Pode esses ossos secos voltarem a ter vida de novo? E aqui, né, é o Deus soberano, Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas, mas mesmo assim Ele nos convida, Ele nos chama a participar da sua obra, Ele nos chama a viver aquilo que Ele tem para nós. E aqui é Deus, o Senhor soberano, chamando Ezequiel para participar dos seus planos, para participar dos seus projetos. E aqui diz, ó, Senhor, Tu sabes. E qual foi a resposta de Deus? Profetiza, profetiza. O 2, olha só, profetiza. Profetiza ali mesmo onde Deus te colocou. Profetiza ali mesmo no vale. Profetiza mesmo naquela realidade difícil. Profetiza mesmo que não te ouçam. Profetiza. A palavra de Deus para Ezequiel e para nós é essa, profetiza. A gente precisa ter diante de Deus essa voz profética, essa voz que ela vai além das circunstâncias. Deus queria que Ezequiel estivesse exatamente ali. Deus queria que Ezequiel estivesse exatamente ali naquele vale de ossos secos, para ali ele profetizar a palavra do Senhor. E pela palavra dele, pela palavra na boca do profeta, aqueles ossos secos iriam viver, iriam ter vida de novo, iriam se encher realmente ali do Espírito de Deus. Então guarde isso no seu coração. Deus vai te levar, talvez, né, um lugar que não é tão bonito, é um vale, mas é ali que Deus quer que você esteja para profetizar a palavra do Senhor. É ali que Deus quer que você esteja para realmente ser essa voz de Deus. É ali que Deus quer transformar vidas, é ali que Deus quer mudar realidades, é ali que Deus quer fazer soprar o seu Espírito sobre vidas, sobre ossos secos que já não vivem mais.
Então, deixe Deus te conduzir, deixe Deus te revelar, deixe Deus te mostrar a necessidade que está ao seu redor. Peça para Deus te mostrar essa realidade. E seja essa voz de Deus, esse profeta de Deus que vai profetizar, que vai levar cura, restauração, a vida, a palavra do Senhor para esses lugares ressequidos, vazios de Deus. E aqui no versículo 5 diz: assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. E o versículo 7 diz: então profetizei conforme me fora ordenado. O terceiro princípio para a gente pensar aqui: obedeça. Obedeça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Obedeça e creia no poder da palavra de Deus. Porque essa obra não é algo que o homem pode fazer. Deus estava mandando Ezequiel profetizar ossos secos. E ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos não ouvem, ossos não veem, ossos não sentem. Mas Deus falou: profetiza a estes ossos. E é algo que só Deus pode fazer. É algo que só Deus pode gerar. Creia, obedeça a palavra de Deus. Olha o que diz Ezequiel: profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Preste atenção nisso. Ezequiel, ele profetiza então conforme a palavra de Deus. E é interessante que ele diz aqui, enquanto eu pregava, eu comecei a ouvir aquele barulho que parecia ser o barulho de ossos, o barulho de chocalho, e eram os ossos se juntando. E no versículo 8 diz: atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos. É simplesmente isso, é crer, é obedecer a palavra de Deus. E Deus, ele vai gerar aquilo que só Ele, pelo seu Espírito, pode fazer. Ezequiel profetizou, ele obedeceu e Deus foi começando a agir. E algo aqui para nós, a gente precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Deus quer fazer. Ezequiel, ele foi sensível para perceber. Ele diz aqui, eu notei, eu percebi, eu comecei a perceber. Ele estava ali vivendo aquilo que Deus queria para ele, ele estava percebendo aquilo que Deus estava fazendo ao seu redor, naquele vale de ossos secos. Eu quero dizer isso para você: abre os teus olhos espirituais para ver aquilo que Deus já está fazendo na nossa terra, que já está fazendo na sua vida, que já está fazendo no mundo. Abre os seus olhos, alinhe-se com o coração de Deus para que você perceba aquilo que Ele já está fazendo. Às vezes você fica murmurando, dizendo que tudo é a mesma coisa, a quarentena, os dias são os mesmos, nada faz sentido, é sempre a mesma coisa, a mesma rotina. Abre os seus olhos para ver algo novo de Deus, enche seu coração para receber algo novo de Deus, receba realmente, perceba aquilo que Deus está fazendo. Se você não sabe o que Deus está fazendo, se você ainda está um pouco dislexo de tudo isso, é porque você talvez ainda não esteja buscando a Deus de todo o seu coração. Você precisa se encher mesmo do Espírito e deixar Ele te conduzir, deixar Ele te mostrar. Creia, as estratégias é Deus quem vai dar. A ordem, a direção, o passo a passo, é Ele quem vai. Ele vai dizer todas as coisas para você. E você só precisa crer, obedecer. E enquanto você crê, enquanto você obedece, enquanto você faz aquilo que o Senhor te ordenou, Ele vai começar a agir naquilo que você não pode fazer. Enquanto eu pregava, diz Ezequiel, eu ouvi aquele barulho, eu notei, eu percebi que aqueles ossos estavam sendo cobertos. Então creia nisso, não desista, creia realmente naquilo que Deus está fazendo e se alinhe com o coração, com o propósito de Deus. E no versículo 9 diz assim: então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra.
Assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Olha que maravilha! Olha isso que Deus vai mostrar e dizer para Ezequiel. No final do versículo 8 diz, já tinha ali o corpo, o músculo, a pele, mas ainda não tinha o fôlego de vida neles. Ainda não tinha o espírito de vida neles. Ainda não tinha o poder do nome de Deus mesmo, do Espírito Santo de Deus. E agora que é algo que só Deus pode fazer. E Deus falou para Ezequiel, profetiza ao Espírito. E eu te pergunto, quem pode dar uma ordem ao Espírito de Deus? Quem pode ordenar ao vento que ele corra por esse ou por aquele caminho? Ninguém pode fazer isso. O vento ele vai para onde ele quiser, ele vem e a gente não sabe de onde ele veio, ele corre, ele percorre e ninguém sabe qual é o seu caminho. Mas Deus, na sua soberania, chama e convida Ezequiel. Ezequiel, profetiza. E a gente entra no quarto princípio, que diz, olha, creia que Deus irá derramar o seu espírito e que levantará um grande exército cheio de Deus. Ezequiel ele precisava profetizar. E essa é a nossa parte, profetizar e crer. Eu creio e eu vejo que eu não estou sozinho, tenho conhecido pessoas assim também. Tenho conhecido pessoas que estão falando a mesma coisa que eu estou falando com vocês. Tenho conhecido pessoas que estão orando exatamente por isso, para que Deus levante uma geração cheia de Deus. E eu creio, Deus já falou muito disso ao meu coração, falou muito a respeito disso ao meu coração no começo do ano. E eu creio que Deus está levantando um povo santo, uma nação, um povo mesmo, o seu povo cheio da presença de Deus. Deus quer renovar os corações. Deus quer levantar uma geração que arde por Cristo Jesus, que sente no seu coração o fogo do Espírito Santo de Deus. E era exatamente isso que faltava. O pastor Roberto falou hoje no culto pela manhã, é o revestir-se do poder do alto. A gente precisa desse poder que vem do alto. E a palavra de Deus para Ezequiel foi, Ezequiel, convoca o Espírito e profetiza sobre este vale de ossos secos. Ele profetiza ali, Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. O que a gente precisa e vai de encontro ao que Deus quer realizar é o Espírito. Deus ele quer derramar o seu Espírito sobre o seu povo. Deus ele quer derramar o seu Espírito sobre a sua igreja. Deus quer derramar o seu Espírito sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre todo o seu povo espalhado sobre a face da terra. Deus quer gerar algo novo no nosso coração. E você vai ver, Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando geração que ama a Deus, que ora, que lê a Bíblia, que busca, que se enche do Espírito Santo de Deus. Deus está levantando um novo povo. E a Bíblia diz, olha, havia tanta gente ali reunida que dava para formar um exército sem medida. Mas não era um exército armado, não era um exército com farda, mas um exército cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Que você faça parte dessa geração, que você faça parte desse propósito de Deus, que você esteja alinhado com o coração de Deus para que você viva aquilo que Ele quer. E aqui já caminhando para o final, a gente vai ler agora do versículo 11 ao 14. E diz assim, olha, então o Eterno me revelou, ó Filho do homem, eis que esses ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram, a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Quando eu li isso aqui, me deu uma tristeza no coração, porque Deus ele fala ali com Ezequiel, Ezequiel, está vendo esse vale? Está vendo esses ossos secos, mirrados? Está vendo essa realidade espiritual morta, destruída, acabada? É a casa de Israel, é o meu povo. Deus não estava falando aqui dos perdidos, Deus não estava falando aqui de outros povos, de outras nações, Deus estava falando do seu povo.
Deus estava olhando para a realidade do seu povo e estava vendo ossos secos, pessoas sem vida de Deus, pessoas sem o Espírito, sem a presença plena do Espírito Santo de Deus. Era a casa de Israel que estava passando por aquilo. Não era nenhum outro, senão o povo de Deus. Talvez seja você. Talvez seja você esse que esteja, como esses ossos secos. Talvez seja a sua vida que esteja vazia de Deus. Mas eu profetizo sobre a sua vida o soprar do Espírito Santo de Deus, nova vida sobre a sua família, nova vida sobre o seu coração, nova vida para a nossa terra, para o nosso povo, a nossa nação. Deus, Ele quer soprar e derramar o seu Espírito. E aqui diz, nossos ossos, eles costumavam murmurar. Nossos ossos secaram, nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. E a murmuração sempre foi algo que acompanhou negativamente o povo de Deus. E que Deus sempre vai se mostrar contrário à murmuração. Pare de murmurar, abre sua boca para abençoar. Pare de reclamar e abre sua boca para agradecer a Deus. Pare de amaldiçoar e comece a abençoar. Pare de lançar palavras contrárias, palavras erradas, mas profetiza algo novo de Deus, profetiza realmente ali aquilo que Deus tem gerado no seu coração a partir da sua palavra. Abre sua boca para ser voz de Deus onde você está. E Ezequiel diz aqui no versículo 12: contudo, profetiza e prega-lhes, assim diz o Senhor. Pode passar para o princípio 5. Contudo, versículo 12, profetiza e prega-lhes. Assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis, de novo essa expressão, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E o versículo 14 diz: e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. E eu os estabelecerei na vossa própria terra, então reconhecereis de novo que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Esse quinto princípio, creia nas promessas de Deus. O que Ele falou se cumprirá. Creia nas promessas de Deus. Deus, Ele não está longe para que não possa perceber. Deus não está com os olhos fechados para tudo que está acontecendo na sua vida. Creia nas promessas de Deus. Creia naquilo que Deus quer fazer. Esse era um povo que não cria mais. Tem um momento aqui no livro de Ezequiel capítulo 12, em que Deus fala para Ezequiel: filho do homem, você está ouvindo o dito popular que está se comentando em toda a casa de Israel? Eles dizem: o tempo passa e as profecias dão em nada. E Deus fala: então diga isso para eles, farei cessar este provérbio. Farei cessar este provérbio e tudo aquilo que eu cumpri, tudo aquilo que eu prometi, eu irei cumprir. E não tardará. Eu creio, a gente tem ouvido tantas coisas de Deus. Talvez você já esteja avançado em dias, em idade, já tenha tantos anos de igreja, você já desistiu de crer, é sempre a mesma história, sempre a mesma coisa. Mas eu te encorajo a você renovar o seu coração, a você ter fé mesmo em Deus e crer nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus, porque aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. E aqui Ele diz: eis que derramarei o meu espírito, eis que derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis. Deus quer te dar nova vida, Deus quer que você viva, Deus quer que você se encha da presença dEle, Deus quer que você realmente receba desse derramado Espírito Santo. Então creia nas palavras de Deus, creia nas promessas de Deus, creia naquilo que Ele quer fazer na sua vida, aqueles que estão ao seu redor, na sua igreja. Creia nas promessas de Deus e não desista de crer, não desista de orar, não desista de buscar. E para finalizar, eu queria deixar para vocês aqui alguns conselhos práticos, para que você, ao longo dessa semana, possa realmente viver e começar, se você já está vendo, ser ainda mais fortalecido nisso, se você ainda não está vivendo, ser despertado para viver isso. Comece a semana de um jeito diferente. Renove a sua vida de oração.
Comece por isso, renove a sua vida de oração, renove o seu momento com Deus, para que seja um momento onde a cada momento, a cada minuto, Deus vai derramar mais e mais do seu Espírito sobre a sua vida. Renove a sua vida de oração, renova o seu quarto secreto de oração, dobre os seus joelhos e, em segundo lugar, comece a perguntar para Deus, aquilo que Ele quer fazer, comece a perguntar para Deus aquilo que Ele quer que você faça, comece a pedir para que Deus te mostre uma realidade que precisa de Deus, comece a se apresentar a Deus como resposta para ser essa voz que vai levar a palavra do Senhor. Aqueça o seu coração, peça isso a Deus, peça para que Ele aqueça o seu coração, para que você não tenha mais uma vida fria, mais uma vida apática, mas para que seu coração se encha a cada momento da palavra de Deus, do Espírito de Deus, se encha mesmo daquilo que Deus quer gerar no seu coração. Em último lugar, encha-se da palavra de Deus. Deixe Deus te falar, deixe Deus te ministrar, deixe Deus te mostrar uma nova realidade. Porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E a Bíblia também diz que nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Deus tem uma nova vida para você, encha-se de Deus, do Espírito de Deus. Porque assim diz o Senhor, eis que derramarei do meu Espírito sobre todos vós, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Eis que derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. E eu quero fazer parte disso, faça parte disso, participe dos planos de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe e enche o seu coração dessa palavra. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar Teu coração, é o Teu altar. Quero ouvir Tua glória contemplar. Então vem incendiar Teu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. O início. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar Teu coração, é o Teu altar. Encha-nos com Teu Espírito, Senhor. Aviva-nos, Senhor, e Te daremos toda a honra, toda a glória e louvor. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém.
Sopra, Senhor, sobre o teu povo. Sopra o teu Espírito sobre o teu povo. Oh Deus, peça a Ele, vem me incendiar, Senhor. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Te damos honra, cante. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Toda glória, aquele que aviva a sua igreja, aquele que nos enche com o Espírito de vida. Sim, Senhor. Teu é o poder, para sempre, amém. Senhor, nós clamamos por Ti, Deus, pelo Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor, sobre o nosso coração, sobre o Teu povo, Senhor, sobre a Tua igreja. Sopra, Senhor, com Teu Espírito sobre cada um de nós. Vem nos aquecer, vem aquecer o nosso coração. Abra, Deus, os nossos olhos. Abra, Senhor, os nossos olhos para que vejamos aquilo que os Teus olhos veem, Senhor. Abra os nossos olhos. Aqueça o nosso coração, Pai, para que a gente sinta conforme o Teu Espírito sente e quer nos mostrar, Senhor. Vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja, com o derramado Teu Espírito, e nós profetizamos: vem, ó Espírito de Deus, encher o nosso coração, encher a nossa casa, encher a nossa família, encher a nossa igreja, encher o Teu povo. Vem, Espírito de Deus, e sopra para que aqueles que estão mortos vivam, tenham vida de novo, para que nós possamos experimentar de um novo tempo em que Tuas palavras, Senhor, se cumprirão diante dos nossos olhos, porque assim diz o Senhor: aquilo que eu prometi, eu cumpri. Deus, e nós Te louvamos por aquilo que o Senhor já está fazendo, e nós nos alinhamos com Teu Espírito, Senhor, e Te damos toda a honra, toda a glória por aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós Te adoramos, Pai, Te exaltamos, Te louvamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém, amém.